Olha pessoal, eu tô surpreso com o quanto que Michele Bolsonaro é uma mulher perigosa. Eu sabia que ela tinha algum perigo, mas que não era tão grande assim. Porque ela entrou de fato na política e entrou metendo os pés na porta. Porque ela expôs todos os parlamentares do PL que votaram a favor da PEC da transição, jogando os bolsonaristas contra eles, porque ela quer dominar o partido. E o Bolsonaro tem que abrir o olho porque Michele é uma liderança para os bolsonaristas maior do que ele próprio. E ela vai acabar rachando toda a família. O que você acha de Michele Bolsonaro? Ela é uma mulher perigosa? Ou você acha outra coisa dela? Coloque no comentário o melhor adjetivo que define Michele. Você acha que ela vai rachar a família Bolsonaro? Deixa o seu like se você quer ver Michele presa por conta das rachadinhas e se inscreva no canal. Toda essa história começou com um post da Michele Bolsonaro em uma rede social criticando a aprovação da PEC da transição. Essa crítica da Michele não faz o menor sentido, porque a PEC ela apenas cumpre promessas de campanha feitas também por Bolsonaro. Mas o objetivo da Michele não foi se posicionar contra a PEC da transição, mas sim expor todos os parlamentares que votaram a favor, incluindo parlamentares do PL. E por que ela fez isso? Porque ela quer aumentar a pressão dentro do partido. Ela quer pegar os bolsonaristas, os apoiadores de Bolsonaro, e jogar contra os congressistas do PL que votaram a favor, como se eles fossem traidores. Esse foi o objetivo da Michele, aumentar a pressão dentro do partido. Porque, pessoal, houve traição no PL. Você sabe muito bem disso, já fiz vídeo trazendo todos esses detalhes da traição que o PL cometeu com o Bolsonaro, link aqui no card. Porque dos 331 votos no primeiro turno, 10 desses votos vieram de parlamentares do PL. E segundo informações do André Janones, o Bolsonaro ele ligou individualmente para cada parlamentar da sua base pedindo voto contrário à PEC. Só que essa mobilização do Bolsonaro não deu certo, principalmente entre os parlamentares do PL que são da região Nordeste. Óbvio, porque a PEC da transição visa reestruturar o orçamento de 2023, também com Bolsa Família, o salário mínimo, e eu já expliquei a importância da PEC, link aqui no card. E quem é do Nordeste não vai votar contra a PEC da transição, óbvio, mas o objetivo da Michele é jogar os apoiadores do Bolsonaro contra os correligionários do PL, porque a Michele sabe muito bem que os bolsonaristas, ou o próprio bolsonarismo, não perdoa a traição. Michele viu o que aconteceu em 2022. Todos aqueles parlamentares que em 2018 foram vitoriosos na esteira do bolsonarismo e depois, por algum motivo, foram considerados traidores do movimento, foram derrotados. Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, que tentou ser deputado estadual por São Paulo, foi derrotado. O Luiz Miranda, que jogou o governo no caos total na CPI da pandemia, também foi derrotado. E vários outros bolsonaristas que tentaram se emancipar do movimento antes do tempo. Então o que Michele percebeu? Se eu jogar os apoiadores bolsonaristas contra os deputados do PL, nós podemos favorecer ainda mais esse racha interno. Nós podemos aumentar essa disputa interna para que a gente possa dominar o partido. Porque esse é o objetivo de Michele. E você sabe muito bem que existem outras pretensões internacionais, como até mesmo o Steve Bannon lá dos Estados Unidos de olho no PL. Porque o PL tem um fundo partidário de R$1 bilhão. É muito dinheiro. Liga aqui no card para entender essa história do Bannon. Então o Bolsonaro, ele não precisa reconstruir ou construir, formar um partido novo. Basta ele dominar o PL. E esse é o objetivo. E o Valdemar Costa Neto sabe disso. E vocês acham que o movimento da Michele não foi orquestrado? Claro que foi. Porque após a votação da PEC da transição, parlamentares bolsonaristas começaram a cobrar do Valdemar Costa Neto punições aos deputados que votaram a favor da PEC da transição. Deputados do PL. Até o momento, o Valdemar Costa Neto está dando de ombros. Ele está ignorando todas as pressões, ele está ignorando todo esse movimento interno porque ele não quer problema dentro do partido. O objetivo do Valdemar Costa Neto é manter o PL coeso e unido até a votação da mesa diretora tanto da Câmara quanto do Senado. O Valdemar Costa Neto ele acredita que ele pode fazer pelo menos o presidente do Senado. E há uma conversinha, um converscote do PL bolsonarista lançar candidato contra o Arthur Lira. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O que nós temos de concreto é que o Valdemar Costa Neto ele precisa manter essa unidade do PL para ter pelo menos a CCJ da Câmara e a CCJ do Senado. Porque ele vai precisar ter algum tipo de instrumento de pressão contra o Alexandre de Moraes futuramente, por conta de todas as punições que o boy tem sofrido e o partido dele também. Link aqui no card para que você entenda toda essa história. E uma das pessoas que votou contra
o Bolsonaro e a favor da PEC da transição foi a Flávia Arruda. A Flávia Arruda é do PL, foi ministra do governo Bolsonaro, mas ela foi traída pelo Bolsonaro. E Michele quer passar por cima da Flávia. Porque o que aconteceu? A Flávia Arruda era candidata do PL ao Senado do DF, do Distrito Federal. E ela tinha que ter sido apoiada por Bolsonaro. O Bolsonaro fez um corpo mole imenso, mais preguiça do que ele já tem. Porque a candidata do Bolsonaro, na verdade, era a Damares Alves, do Republicanos, a candidata da Michele. E aí o que aconteceu? A Flávia Arruda foi traída pelo Bolsonaro. E o José Roberto Arruda, que é o marido dela, que foi governador do Distrito Federal, também foi traído. E não foi eleito. E essas duas figuras, Flávia e o Arruda, exercem influência dentro do PL. Então o que precisa acontecer? Michele tem que destruir essas lideranças internas do PL para que ela possa ter destaque. Não adianta você vencer fora do partido. A vitória começa dentro também do partido. Então, se Michele quer tornar o PL um partido bolsonarista, ela vai ter que passar por cima e destruir todas essas figuras, incluindo Flávia Arruda, que a revista Veja lançou aí uma suspeita de que Michele tinha um certo ciúminho da Flávia Arruda, talvez ali com insinuações de um caso dela com Bolsonaro. Entenda toda essa história, link aqui no card. Mas o que você acha desse movimento de Michele? Ela quer ter pretensões políticas? E o que você acha dela na política? Você acha uma figura perigosa? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E vendo esse movimento, pessoal, foi uma clara entrada de Michele na política. Esse foi o movimento que a colocou na política. Porque a Michele, ela já lidera o PL Mulher. Ela vai ser a presidente do PL Mulher. Só que todos os outros movimentos da Michele anteriores não foram movimentos direcionados à política. Porque ao se colocar como oposição, podemos colocar assim, como crítica à PEC da transição, ela marca a sua entrada na política. Eu estou me opondo a essa votação política. Eu estou me opondo à votação da PEC da transição. E ao expor os parlamentares, ela também fez um gesto para derrotar os seus adversários dentro do partido. Então eu vejo que esse foi o movimento de estreia da Michele Bolsonaro como uma figura política, como alguém com pretensões políticas. E é claro que a oposição que a Michele fez, a PEC da transição, não tem o menor sentido. Por isso que foi o movimento dela político, a estreia dela na política. Porque a PEC da transição, como você bem sabe, nós já falamos muito, talvez eu deixe um vídeo aqui no card explicando, né, como nós já falamos anteriormente, a PEC da transição, ela atende também interesses de campanha do Bolsonaro, promessas do Bolsonaro, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$600. O Bolsonaro prometeu isso. Então não foi nada a mais do que o próprio Bolsonaro já havia prometido. E outra questão importantíssima também foi que a PEC arruma o orçamento para 2023 que está completamente destruído. Ele é inexistente. Então, mesmo com a vitória do Bolsonaro, algo do tipo uma PEC ou um outro instrumento legislativo deveria ser colocado, precisaria ser colocado na jogada pelo Bolsonaro para que ele pudesse governar em 2023. Então, o que a Michele fez foi pura e simplesmente uma oposição política, podemos até colocar ideológica, para marcar posição. E ela é sim, pessoal, uma liderança bolsonarista, a maior de todas. Porque como você bem sabe, também já falamos muito a exaustão aqui no canal, o movimento bolsonarista ele foi migrando de um movimento político somente para um movimento político e religioso. E o Bolsonaro ele não consegue encarnar toda essa disposição religiosa do bolsonarismo. Michele sim. Tanto que nos comícios que ela falava, ela dizia, não olhem para o meu marido, olhem para mim. Eu sou a figura redentora. Eu sou a rainha Esther, que está aqui para contemplar os interesses de vocês. Eu sou a verdadeira face do reino. E não Bolsonaro, e não meu marido. O meu marido ele é imperfeito. Ele tem os seus defeitos. Ele é bruto. Mas eu sou a imaculada. Eu sou a representação máxima. Eu sou a figura polida, branca, pura, que precisa ser observada. Então não é um governo do meu marido, é o meu governo. Foi uma fala muito forte. E eu vejo que esse movimento da Michele vai acabar rachando o bolsonarismo. Porque mesmo que o Bolsonaro fique inelegível para 2026, e eu acho que é muito possível que ele, de fato, fique inelegível, Michele Bolsonaro, ela poderia ocupar o espaço do marido. Só que eu acho que isso não vai acontecer. Justamente pela posição contrária dos filhos. Flávio, Carlúcio, Bananinha eu não sei, mas principalmente o Flávio e o Carlúcio, eles olham de nariz torcido para Michele. E vocês sabem que Michele foi a responsável pela derrota do Bolsonaro para o Lula, juntamente com Paulo Guedes. Porque Michele, na semana da disputa do segundo turno, na semana do debate da Globo, ela entrou em colisão com o Carlúcio. Ela brigou com o Carlos no Palácio da Alvorada. O Carlos, em
represália ou estava chateado, não foi ao debate da Globo. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro ficou completamente perdido. O Lula ficou acertando o Bolsonaro na questão do salário mínimo que havia sido mencionada por Paulo Guedes e nos primeiros 10 minutos da maior audiência do debate, Bolsonaro simplesmente se perdeu. Então Michelle é sim a responsável e os filhos não gostam dela. Até porque Michelle barrou a mãe do Carlos, do Eduardo e do Flávio de ser suplente do Romário. Seria uma correção histórica pelaquilo que Bolsonaro fez com a mãe deles, dos filhos, na disputa de 2000, quando ele colocou o próprio Carlos para disputar com a própria mãe e derrotou a mãe. Michelle é uma mulher perigosa, só que o que eu estou percebendo é que ela é mais perigosa do que eu imaginei. E olha o barulho do cortador de grama.